E terminou Darling in the Franxx, o anime que na minha opinião foi um dos melhores dessa temporada. E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Guzão Voador. Eu tô com aquela sensação de vazio de quando você assiste uma coisa que você gostava muito e terminou. Esse vídeo aqui tá recheado de spoilers de Darling in the Franxx, então se você não terminou de assistir ainda, não assista esse vídeo. Já fecha aí, só que antes de fechar não esquece de deixar o gostei, de se inscrever no canal se você não for inscrito e também de me seguir no Instagram, pontes.gui. Nesse vídeo eu vou comentar sobre o anime de uma forma geral, vou falar os pontos que eu mais gostei, vou falar também o que eu achei do final. Uma das coisas que eu mais gostei de Darling in the Franxx foi da construção dos personagens. Eles vão construindo a história e ali nos primeiros episódios eles vão basicamente apresentando todos os personagens do Esquadrão 13. Vão apresentando ali suas manias, suas características, as suas fraquezas, a sua personalidade. E isso acabou enriquecendo muito ali a história com personagens tão bem feitos, né? E nunca ficou triste quando a Kokoro quis trocar de parceiro e o Futoshi ficou super triste, ele até quis fazer regime. Então, os personagens foram muito bem construídos, acabou criando empatia com o público e você acaba ali parecendo que é um personagem que existe de verdade. Você acaba também sentindo o que os personagens estão sentindo em determinados momentos. Outro ponto que na minha opinião foi crucial para eu gostar de Darling in the Franxx foram os ganchos ali que eles fizeram na história. Todo episódio você queria saber o que ia acontecer, você queria saber a verdade por trás daquela sociedade onde as crianças tinham o único propósito de pilotar aqueles robôs gigantes, você queria saber o que eram os urrossauros, você também queria respostas se as crianças iam ficar adultas, por que aquela sociedade vivia em domos. Muito legal isso. E outra coisa impressionante é a reviravolta que a história dá. A gente acaba descobrindo a verdade sobre os urrossauros, acaba descobrindo também que eles não são os vilões como a gente pensava, que a humanidade foi enganada. Essa parte do enredo da história criavam ganchos ali e faziam você querer saber o que ia acontecer. Esse é um ponto muito forte que prendia a minha atenção e fazia cada vez mais eu querer assistir o próximo episódio na próxima semana e ficar ansioso por isso. E falando sobre aí perguntas que a gente fazia sobre como estava o mundo, o legal de Darling in the Franxx é que ele te traz as respostas para essas perguntas. Praticamente todas as minhas perguntas foram respondidas. Por que o mundo estava daquele jeito, o que aconteceu com a humanidade, as crianças, por que elas tinham um propósito único de pilotar, o que eram os urrossauros. Isso tudo vai sendo construído e vai sendo respondido conforme a história avança. Eu gostei muito das respostas, eu gostei muito da reviravolta, como eu disse no ponto anterior, então isso foi uma coisa que tem um certo anime aí que eu não vou citar, que ele é muito parecido em alguns pontos, só que cada vez que eu assisto eu tenho mais dúvida do que respostas, então não vou falar que é Evangelion porque eu não quero treta, mas cada vez que eu assisto eu tenho mais dúvidas do que respostas, tá bom? Tem algo que eu gostaria muito de comentar, que é sobre os Franxx, que são os robôs que eles pilotam. A gente sabe que esses Franxx são partes de urrossauro ali, e eu queria destacar que os Franxx para mim são coisas do plano de fundo. O que, na minha opinião, a história foca mais é na relação interpessoal das crianças, como as crianças crescem, como as crianças se sentem, sobre o propósito da vida delas, sobre o relacionamento ali com o seu parceiro. Isso, na minha opinião, é o principal de Darling in the Franxx. Os Franxx, os robôs, as lutas, para mim fica num ponto ali secundário, e isso também é bem legal, porque como no próprio episódio, no último episódio, eles dizem, né? A gente teve que aprender a amar sem nunca ter sido ensinado. Então eles tinham ali um ensinamento meio, vamos dizer assim, robótico, né? De como deveriam agir, que eles deviam viver pelo papai, que na verdade era pai de porcaria nenhuma. E eles acabam seguindo aquele protocolo e eles têm que sair fora daquilo ali e aprender realmente a ter sentimentos humanos, a conviver como humano. Então, os Franxx pra mim são um plano de fundo. O que eu gostei muito do anime foi na relação interpessoal dos personagens e como eles interagem entre si, como eles evoluem, como eles desenvolvem sentimentos. Também gostaria de comentar sobre o Hiro, o protagonista, que é um protagonista proativo, que ajuda as pessoas, que no começo da série, inclusive eu quero falar da evolução dele, que no começo da série ele tinha um propósito ali de apenas, ele só queria pilotar de novo, pilotar os Franxx, que aquele era o propósito da vida dele, ele tinha perdido a capacidade de pilotar, né? Aí a Zero Two aparece e ela dá esse propósito de novo para ele de pilotar. E é legal que vai evoluindo ali o propósito de vida dele, né? O propósito de vida dele no começo era só ser um piloto, e se ele morresse pilotando,
não tinha problema. No fim da série a gente vai vendo que o propósito de vida dele já seria ficar ali perto da Zero Two, da sua parceira, ficar perto das pessoas que ele gosta e de viver, né? É bem legal que no começo ele não se importava de morrer pela causa ali que ele achava justa, né? Que nem é uma causa justa, na verdade. E no fim você vê que ele acaba morrendo, né? Mas por aquilo que ele acredita, mas morrendo com a esperança de um dia renascer ali e de poder viver bons momentos perto da Zero Two, que é sua parceira. E sobre o último episódio, eu achei que ficou calibrado, ficou perfeito. Eu tava com muito medo de ser um episódio corrido, mas acabou sendo, não foi corrido, não foi lento, mostrou tudo que eu queria saber. E um outro ponto também que eu gostei foi que mostrou o pessoal da Terra, o que aconteceu nesse período, mostrou um tempo depois o que acontece. O Hiro e a Zero Two no espaço indo destruir a Verme foi uma coisa que me agradou muito também. A batalha final ali deles contra a Verme não foi uma coisa que eu já não esperava, uma luta, uma coisa cinematográfica de batalha, também me agradou. Eu gostei muito que até ali eles tratam o vínculo dos dois, né? O Hiro se perdendo ali na consciência dele, a Zero Two pede ajuda para os amigos da Terra e acaba se conectando ali com a filhinha da Kokoro e do Mitsuru. E a hora que todos eles se juntam para rezar para os céus, cara, essa cena é muito emocionante e é muito boa. Foi uma coisa que, tipo, me tocou realmente essa cena, cada um rezando do seu jeito ali, falando que eles estavam preparando um mundo melhor para a hora que eles voltassem, para eles voltarem, não importa o tempo que fosse. Cada personagem mostrando ali um pouco de si numa espécie de oração. Talvez eles nunca foram ensinados a orar para ninguém que não fosse o papai lá, né? Mas essa parte, cara, você vê um pouquinho de cada personagem ali sendo exposta e com o coração. Realmente foi uma cena que me tocou muito. E logo depois a gente vê o Hiro voltando à consciência graças a isso. E aí eles se juntam, eliminam a Verme, eliminam entre aspas, né? Destroem ali a base. E pra mim foi um fim digno. Fiquei triste que a Zero Two e o Hiro morreram? Fiquei. Mas eu fiquei feliz de ver que eles morreram fazendo o que eles queriam, que era ficar junto. Foi uma coisa triste e tal, mas dá uma esperancinha ali de que um dia eles vão se reencontrar. Sobre o fim, gostei também. Lá no começo eu não imaginava, pensei, nossa, se eles tentarem reconstruir a humanidade ou fazer alguma coisa assim, não imaginava como. Superou assim as minhas expectativas, ideias, teorias de como terminaria o anime. Gostei também do fim, cada um ali, digamos que bem resolvido, todos com as suas famílias, né? Cada um seguiu ali por um caminho. E foi assim um fim, na minha opinião, digno, de verdade. Um fim digno. Sobre o fim mesmo, que a Zero Two e o Hiro se encontram há muitos anos depois, foi uma coisa que, putz, parecia que tinha alguém invisível cortando cebola assim perto do meu olho, porque eu chorei bastante. Foi uma cena também que falei, meu Deus, dá uma pontinha de esperança ali, que talvez um dia tenha uma segunda temporada, como a própria entidade lá da Verme fala, que eles não podem morrer, né? Porque é uma entidade de consciência, não é um corpo físico. Bem confusa essa definição aí, mas talvez um dia a gente tenha uma nova temporada de Darn the Franxx, apesar de eu acreditar que a chance disso é, tipo, mínima. No geral, é um anime sensacional. Olha, pra mim foi o melhor anime desse ano que eu assisti até agora. E foi um prazer acompanhar esse anime desde o começo, desde o primeiro episódio. E pra mim eu não tenho reclamação nenhuma. Foi um anime que eu gostei muito mesmo. Pra mim é 10 e não tem outra nota. E sem ser modesto mesmo, melhor anime de 2018 na minha opinião. Duvido que algum vai superar ele esse ano. E aí, pessoal, vocês gostaram aí do fim de Darn the Franxx? Acharam um fim digno? Ficaram tristes aí com o Hiro e a Zero Two morrendo? Queriam que eles tivessem sobrevivido? O que vocês acharam aí da reconstrução da humanidade? Deixem aí nos comentários. Eu quero discutir aí com vocês esse fim desse anime incrível. Quero saber o que vocês acharam, tá bom? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que não tenha sido um vídeo aí chato. Eu fui bem sentimental, falei tudo que eu senti assistindo esse episódio e realmente me emocionou demais. Muito obrigado pela atenção e até mais!